E como que foi esse processo de sair do aplicativo e fundar a Conquer? Você tocou os dois em paralelo ou você largou de mão um, vendeu para fazer o outro? Como que foi isso? Sensacional. Bom, eu comecei com a Almoça. Aqui abrindo um outro parênteses. Antes de ter a ideia da Conquer, eu me tornei responsável pela expansão offline de uma fintech chamada Vind. Talvez vocês conheçam, foi vendida no ano passado por 300 milhões para a Local Web. A gente usava a Vind como sistema de pagamento. Eles disponibilizam para qualquer pequeno, médio, grande empresário a solução de cobrança da Netflix, que você cadastra o cartão e mês a mês fica debitando. Isso em 2015 era raríssimo. Ninguém falava sobre essa tecnologia. E a gente conheceu eles porque a gente usava no Almoça. E chegou um momento, Renan, que a gente percebeu que o Almoça não ia nos levar onde a gente queria chegar. Por quê? O produto não era tão bom. A gente não tinha a velocidade que a gente precisava em termos de tecnologia. Porque a tecnologia não era um sócio pessoa física, era um sócio PJ, que além de investir na nossa empresa, investia em outras empresas. E a gente percebeu que como tecnologia era nosso core, a gente precisava de alguém investindo 100% na nossa camiseta. Então o que a gente percebeu ali? A gente montou um time comercial, gostamos de vendas, estamos dominando essa skill, só que o nosso produto não é bom. Vamos substituir o produto? Porque a gente percebeu que aquele produto não ia nos levar onde a gente queria chegar. E a gente precisa ser rápido. Né? Não adianta a gente estar plantando as mesmas coisas, esperando resultados diferentes. E aí a gente bateu na porta da Vind. Pô, a gente usa o sistema de vocês, né, no Almoça, a gente adora o produto de vocês e a gente gostaria de se tornar o responsável pela expansão offline. Porque eles não faziam vendas no offline, na rua. O deles era um método mais, vamos dizer, tecnológico, que era o time de Inside Sales, geração de leads, pelo marketing e o time comercial vendendo. E aí eles, apostaram na gente. Cara, a gente entrega a expansão offline para vocês. E, cara, o que a gente fez? Aquele time comercial que a gente tinha montado de umas 25, 30 pessoas, passaram a vender a Vind. Essa solução de cobrança recorrente. E aí foi um sucesso, a gente estava crescendo, a gente estava muito feliz com os resultados que a gente já estava tendo, investindo pra caramba em conhecimento também. E aí veio a ideia da Conquer. A Conquer, cara, a gente se apaixonou. Eu vou dizer que não era o momento ideal, porque a gente estava num ponto de rampagem muito grande com a Vind, e recomeçar do zero não fazia tanto sentido, mas a gente se apaixonou tanto pela ideia e percebeu tanto que era uma necessidade, era uma dor real das pessoas que se sentiam perdidas profissionalmente, que a gente decidiu startar em 2016 a Conquer. E a Conquer começou bem pequenininho, cara. A gente estava começando a ganhar dinheiro, mas ainda não tinha reserva. Então mal tinha o dinheiro para investir na Conquer. A Conquer, cada um aportou 12 mil reais na escola, uma salinha de 45 metros quadrados que a gente reformou. Inclusive meu pai me ajudou a reformar, cara. A gente fez toda a decoração, self-made mesmo. A gente não tinha nem dinheiro, nem recurso para fazer grande investimento. Foi uma pequena salinha de 40, 45 metros quadrados que tinha capacidade para 12 alunos, uma mini recepção e um espaço de trabalho para 3 pessoas, quase que num corredor, assim. E assim começamos a Conquer em 2016. E começou 100% presencial já? Não começou no online, presencial, híbrido? Online só veio na pandemia. A gente começou 100% no presencial, eu e mais 2 sócios, o Joseph e o Sidney. A gente foi muito engraçado, porque a gente tentou de tudo para conseguir nosso primeiro aluno e nada funcionava, cara. A gente foi na saída de faculdades, pós-graduações, a gente panfletava na rua, a gente se vestiu de astronauta, foi na saída de pós-graduações, a gente batia no porta a porta de escritórios para falar da Conquer, o que seria a Conquer, e nada funcionava pra gente conquistar o nosso primeiro aluno. O tráfego pago não estava virando. E aí até que a gente teve a ideia, cara. Por que não a gente cria uma aula gratuita, uma aula spoiler, para as pessoas experimentarem de graça o que iria ser a Conquer, para terem experiência de uma aula, e depois a gente faz um pitch de vendas. Essa foi a ideia. Mas como é que a gente vai chamar essas pessoas para virem até a escola? Porque a gente estava fazendo tudo e nada funcionava. E estava batendo aquele desespero, né? Estamos investindo dinheiro que a gente mal tinha, né? E, a gente não consegue nosso primeiro aluno. E aí veio a ideia, por que não convidar as pessoas através do LinkedIn para virem até a escola? Afinal de contas, o LinkedIn estava no nosso público, isso em 2016. Nem tinha aquelas mensagens, né? Que hoje em dia o pessoal fica mandando mensagem, né? Acho que é e-mail, aquela... Dentro da plataforma. Dentro da plataforma. Antes era muito raro. E a gente pensou, por que a gente não adiciona as pessoas pelo LinkedIn? Selecionou o LinkedIn do Joseph, que era o LinkedIn mais bonito. Ele trabalhava no Boticário antes, então tinha um LinkedIn atualizado, já estava empreendendo. E ali a gente adiciona pessoas e convida. E foi o que a gente fez. Cara, a gente adicionou 10 mil pessoas pelo LinkedIn dele. Ensinamos a Dona Frida é a mãe do Joseph, uma senhora, que a gente ensinou ela a ligar o computador, ensinamos ela a logar no LinkedIn e ela nos ajudou a mandar 10 mil mensagens convidando as pessoas para irem na Conquer participar de um workshop gratuito. E cara, a gente deu acho que uns 40, 50, 60 workshops. Todo dia tinha um workshop para abrir literalmente a janela de oportunidade para as pessoas conhecerem
a Conquer. Porque o nível de consciência da pessoa é muito baixo, você conversa com ela na saída da faculdade, eu tenho esse curso aqui, essa escola, e a pessoa pensa, não tá tão entregue se ela consome um conteúdo de 1 hora. É que nem, por exemplo, uma estratégia de lançamento hoje em dia, né? Que você dá 3 aulas gratuitas e depois faz o pitch, né? Exato. E aqui uma curiosidade, poucas pessoas sabem. Acho que poucas vezes eu contei isso. A gente nasceu pensando no ensino médio. No aluno do ensino médio. Como aquele aluno que já acabou de fazer inglês e poderia aprender outras habilidades. E a gente foi nascer do ensino médio, cara, a gente foi completamente ignorado. Falando com os pais também ignoraram. Eles estavam mais preocupados se um filho passar no Enem. Sim. Passar num vestibular. A gente foi na faculdade, mais ou menos encaixou. O que a gente percebeu? O nosso produto encaixou com aquele profissional que tinha 25, 30 anos, já estava no mercado de trabalho, ele já tinha percebido que a faculdade não preparou ele suficientemente para o mercado de trabalho, e o sucesso que ele imaginou que ele ia ter com 30 anos, ele não tinha tido. Com 25 anos, ele não tinha tido. E aí ele entendeu que a Conquer era essa possibilidade desse caminho para ele encontrar a sua melhor versão e aí sim prosperar, crescer, seja qual for a área de atuação. Mas enfim, só fechando aquela história, 10 mil pessoas que a gente convidou, das 10 mil pessoas, 400 foram até a escola, e das 400 que foram até a escola, a gente conquistou nossos 36 primeiros alunos. E assim, começamos a Conquer em 2016 em Curitiba. Muito interessante, que no final das contas o empreendedor, quando ele vai entrar em um mercado novo ou até criar um mercado que não é muito conhecido, ele tem que encontrar, às vezes, alguma brecha no sistema, algo que as pessoas não estão acostumadas a fazer para conseguir esses primeiros clientes. Então, bastante interessante isso. E até na questão que a galera compra muito mais, ou pela dor ou pelo sonho. Perfeito. Então, se o adolescente, ensino médio, ou os pais não veem isso como uma dor. Exatamente. E o sonho de fazer um curso, ninguém tem o sonho de fazer um curso. Só se for algo muito, que eu vou aprender, sei lá, violino, snowboard, de resto, pra desenvolver habilidades, não é o mais comum, né? Que é diferente do cara que já tá no mercado de trabalho, que ele já vê que ele precisa dessas habilidades, ele não tem, que isso vai gerar um ganho financeiro pra ele de ser promovido, de conseguir um emprego melhor, por exemplo, e ele vai por conta disso, né? Não, 100%. Eu gosto muito de empreender, hoje sou investidor também, tem outras empresas, eu gosto muito de empreender hoje em segmentos de oceano vermelho. Se criticou muito o oceano vermelho. O que é o oceano vermelho? Onde tem muitos players, tem muita competição, mas eu gosto desse mercado, porque o nível de consciência do público, do mercado consumidor é muito alto. Então é mais fácil vender. Mas tem mais concorrência. Beleza. Então eu ataco esse mercado, só que com um posicionamento de marca diferente, com uma embalagem de marca diferente. E aí trazendo para o meu lado, a gente bate muito no peito, que a gente é muito bom em canal de distribuição. A gente é muito bom em venda. Então seja qual for o produto que a gente entrar, seja qual for o segmento que é altamente competitivo com muitos players, com um bom posicionamento de marca e um bom canal de distribuição, cara, dá para arrebentar, dá para explodir. E eu queria saber como foi esse processo de escala da Conquer. Então, como que, por exemplo, você saiu desses 30 e poucos alunos iniciais com essa estratégia para, por exemplo, 1 milhão de faturamento, para 10 milhões, depois para 100 milhões? Que habilidades que você teve que desenvolver, time que você teve que construir para conseguir fazer essa escala e de uma maneira bem acelerada, né? Muito bom. Vou falar alguns números da Conquer que a gente abre. 2017 foi nosso primeiro ano full, porque a gente nasceu no final de 2016. 2017 faturou 1,2 milhões. 2018 a gente faturou aproximadamente 7 milhões. 2019 a gente faturou 20 milhões. Veio a pandemia, quase quebramos. Aliás, depois eu falo dos números pós-pandemia. Mas até a pandemia a gente fez 20 milhões de faturamento ano. Como é que foi a nossa escala? A gente começou em Curitiba. A primeira turma 36 alunos, a segunda turma a gente já estava com 70 alunos, terceira turma 100 e poucos alunos. A gente começou a dominar os processos de aquisição de aluno, tanto no marketing digital quanto em vendas, indicações, e aí a roda começou a girar e o boca a boca também, porque as pessoas estavam se encantando mesmo pelo que a gente entregava, pelo produto que a gente entregava. E aí 1 ano depois a gente já foi para São Paulo, aliás, aqui para São Paulo, a gente é de Curitiba. E por que São Paulo? Pô, quando você é uma marca que se consolida em São Paulo, você se consolida no Brasil, né? Fora que o PIB, fora a concentração de pessoas aqui é muito grande, a gente tem um país... só um país aqui dentro de São Paulo. Sim. Né? Então, a gente veio com tudo aqui para São Paulo, 1 ano depois. A gente sempre foi uma empresa bootstrap, até a entrada do Flávio Augusto como investidor. O que é bootstrap? Uma empresa que cresce com as próprias pernas, com os próprios recursos, cada um aportando 12 mil reais. E o que eu quero dizer com isso? Uma empresa quebra ou quando nasce no encontro PMF, o Product Market Fit, ou seja, não resolve um problema, é o empreendedor apaixonado por sua ideia, que é o que a maioria acontece. Ou quando a empresa está crescendo. Quando a empresa está crescendo também é um ponto sensível, porque ela investe esperando um retorno futuro, e às vezes esse retorno não vem. A empresa está mais sensível quando está crescendo. E a gente sempre operou no modo
crescimento. Então a gente sempre teve que fazer uma boa gestão de caixa e sempre venda. E o que eu quero dizer com isso? Quando a gente cresceu para São Paulo, a gente não tinha capital para investir numa unidade. Começar, vamos investir R$500 mil, abrir uma unidade da Conquer aqui em São Paulo. Como é que a gente fazia, Renan? Eu gosto da linha ou da teoria que você divide as decisões que são irreversíveis das decisões reversíveis. O que eu quero dizer com isso? Foi o próprio Jeff Bezos que falou isso, acho que em 2015, 2016, numa carta para acionistas. Que a melhor forma de você tomar decisão é saber separar. Porque quando você toma decisões... Aliás, dando um passo para trás. O que a gente colhe hoje é fruto das decisões de ontem. Então você saber tomar boas decisões é essencial, fundamental para sua vida. E ninguém nos ensina isso também. E o Jeff Bezos trouxe um ensinamento muito importante que eu carrego para minha vida. E, cara, espalhei por toda a Conquer. Todo mundo levanta essa bandeira também da gente saber dividir as decisões. E por que saber dividir? Porque muitas vezes o ser humano toma toda a decisão como se fosse algo irreversível. Meu Deus, e aí fica travado. Aí não abraça as oportunidades. Aí não avança. A partir do momento que você olha uma decisão que era irreversível e, na verdade, ela é reversível ou torna uma decisão irreversível, você é mais arrojado, você arrisca mais. Trazendo um exemplo muito claro. O que é uma decisão irreversível? Você põe muito dinheiro, muito tempo. Exemplo, abrir uma unidade em São Paulo para mim em 2016, 2017, e investir R$500 mil, era uma decisão irreversível para mim. Se não der certo, eu ia me ferrar. Eu ia entrar, eu ia me endividar, ia sujar meu nome. A gente não tinha recursos para isso. Ou seja, o custo de tempo, custo de energia, custo financeiro era muito alto pra gente. Como é que a gente tornou essa decisão irreversível numa decisão reversível? Cara, vamos abrir em São Paulo. Só que vamos abrir num cowork, que eu vou pagar R$10 mil de aluguel, uma operação enxuta com 2 colaboradores e começar a botar a roda para girar? Pô, vamos. Então, eu não preciso travar. Inclusive, o Jeff Bezos critica o empreendedor ou o executivo que trata toda a decisão como irreversível. Inclusive, quando a empresa cresce, ela passa a tomar toda a decisão como irreversível. Muito processo, muita burocracia, muita lentidão. Sendo que a gente precisa arriscar. Tem uma frase que eu gosto muito de um poeta romano, Ovídio: joga a isca quando você menos espera virar peixe. Qual que é a simbologia por trás? Arrisque. Você precisa arriscar. Por isso, ao máximo, tome decisões e torne-as irreversíveis em reversíveis. Arrisca, vai pra cima. Pô, alguém vem com uma nova estratégia, um novo caminho, uma nova provocação, teu time comercial, teu time de marketing. Pô, é irreversível? É. Então delega. Vai pra frente, vamos tentar. Todo erro aponta uma nova direção. Todo erro traz um novo aprendizado. Então essa foi sempre a nossa filosofia. E porque eu conto tudo isso, a gente tornou a decisão irreversível de abrir uma nova unidade irreversível abrindo num cowork. Cara, a gente abriu no cowork e com o caixa gerado. Isso foi em 2017, a gente abriu a operação em São Paulo. Com o caixa gerado dessa nova operação, a gente reinvestia numa unidade própria. Aí a gente pegava um andar inteiro num prédio. A gente teve aqui em São Paulo uma unidade na Vila Olímpia, a gente teve uma unidade na Paulista e uma unidade no Alphaville. E é bastante interessante essa questão, porque realmente muitos acabam travando, que eles pensam, não, eu tenho que investir muito dinheiro para começar isso. Além de investir, eu vou ter que ter muito tempo nisso, demandar uma equipe muito grande, sendo que você pode começar pequeno, colocar um braço na empresa e ver se isso funciona, se isso vai ter tração, e tendo tração você reinveste, né? Então faz total sentido isso. 100%. E também, um outro ponto bem importante, que o melhor dinheiro para investir no seu negócio é o dinheiro do seu cliente. Esse é o verdadeiro investidor que você tem que buscar. Eu vejo muito empreendedor buscando, sei lá, um VC, um private equity, né? um investidor anjo para turbinar o seu negócio. Cara, tá errado. O empreendedor ele tem que ter a consciência e olhar para o seu negócio. Cara, tem que gerar margem, tem que gerar caixa, tem que gerar resultado. Como é que se gera isso? Eu tenho que focar em vendas. Eu tenho que me capitanear, eu que tenho que me alavancar. Não alguém terceiro, porque senão o empreendedor acaba, enfim, fazendo um cash burn, olhando muito para... Gasta muito mal, quando tem muito dinheiro para gastar, ele vai gastar mal. Tem muito dinheiro e acaba gastando mal, esse é o ponto. E essa questão da pandemia, que você comentou, quase quebraram, como que foi essa história? Porque sendo 100% presencial, fechou tudo, qual foi a estratégia de vocês depois que fechou tudo? Essa é uma excelente história. Bom, a gente foi para São Paulo, então, depois BH, Rio de Janeiro, Campinas, Porto Alegre. A gente chegou a ter 13 unidades em 8 cidades até fevereiro, março de 2020. E aí veio a pandemia, cara. A pandemia para nós foi extremamente assustador. Foi da noite pro dia, a gente teve que fechar todas as nossas unidades. O que a gente fez como primeira ação num primeiro momento foi todos os nossos alunos presenciais. Isso foi numa quinta-feira, se não me engano, 12 de março, que fechou, né, o Brasil. Na segunda-feira, todos os nossos alunos já estavam em aula ao vivo. Foi uma forma de retenção. Inclusive, as pessoas queriam cancelar, a gente falou, confiem na gente, confiem na nossa metodologia, porque a gente nasceu como uma escola diferente. Esse sempre foi o nosso DNA. Conteúdo direto ao ponto, professores de mercado e nossa metodologia, como os nossos alunos falam que ninguém precisa tomar café para assistir uma aula. E a gente falou, essa mesma metodologia a gente vai levar para o digital.
E aí as pessoas meio receosas, pô, não quero, não foi isso que eu comprei. Pô, cara, acredita em mim, vem para online, se você não gostar, se cancela. Cara, a gente teve menos de 1,5% de cancelamento, sendo que o mercado de educação chegou a ter 70%, 80%. A média de cancelamentos na pandemia. Então essa foi a primeira estratégia, contenção. Mas, pô, e a receita? Como é que a gente continua vendendo? E, bom, o que a gente fez? Cara, sendo muito aberto aqui, a gente teve que desligar 1/3 do time, como um dos primeiros passos, porque a gente era bootstrap, a gente não pode errar, a gente não tem dinheiro, né? A gente precisou sacrificar uma parte para preservar a maioria. Foi muito dolorido, eu lembro quanto foi difícil isso. Enfim, foi um período bem desafiador, bem nebuloso ali da nossa história. Eu lembro que na época a gente tinha 90 colaboradores e aproximadamente 200 professores. E eu sempre falo que a pandemia foi um rio que a gente entrou, que a gente não sabia a força da correnteza, a gente não sabia o tamanho das entremargens, a gente não sabia nada. A gente só sabia que a gente estava entrando num rio que a gente não sabia quando que iria acabar. Então você precisava se preparar, você precisava sentar no caixa, né, segurar ao máximo o caixa da empresa, que é o oxigênio da empresa, o dinheiro da empresa, e agir rápido. Então a primeira estratégia foi transformar, todos os nossos alunos estavam no presencial para ao vivo. Segunda estratégia, demissões. E terceira estratégia foi criar cursos gravados para ter o que vender. E aí a gente criou 10 cursos gravados. Um curso de inteligência emocional, curso de produtividade, curso de liderança, curso de negociação, curso de vendas e assim por diante. Desses 10 cursos gravados, e aliás, um ticket médio baixo, não pagava as nossas contas. Era, sei lá, 600, 700 reais o curso. Porque tava todo mundo com medo de botar a mão no bolso. Porque tava todo mundo enfrentando a dor e o medo e a insegurança da pandemia. Seja CLT ou seja empreendedor. Sim. E aí a gente criou um produto de mais low ticket, para encaixar mais no bolso das pessoas, mas, cara, estava vendendo muito pouco. Representava 30%, 40% do nosso faturamento. E aí um desses cursos que mais estava sendo vendido era o de inteligência emocional. Só que, claro, nada pagava as nossas contas. E por que inteligência emocional? Cara, era a dor do momento. Tava todo mundo com medo do que estava por vir. Todo mundo inseguro, com ansiedade. E, cara, nosso propósito sempre foi fazer a diferença na vida das pessoas. Fazer as pessoas saírem do ponto A e chegarem no ponto B, no ponto C, conquistarem seus objetivos, seus sonhos. E a gente pensou, cara, por que a gente não libera de forma gratuita o curso de inteligência emocional? Pô, essa é a nossa missão, esse é o nosso propósito, cara. A gente precisa ajudar as pessoas. Tá todo mundo sofrendo. Eu tava sofrendo pra caramba. Eu era empreendedor, minha esposa era empreendedora. Minha esposa, aqueles cookies, cupcakes que ela começou na faculdade, que eu comentei no início, virou uma rede de confeitarias. Ela tinha 9 unidades. Em shopping. Foi um caos. Shopping na pandemia. Um caos. O aluguel não diminuía, o salário você tinha que pagar. E em confeitaria não existe home office. Home office é privilégio, cara. Privilégio nosso aqui. Privilégio meu da Conquer. O dela, eu brinco. Minha esposa estava grávida do meu filho. Minha cunhada estava grávida. E, cara, eles tinham que continuar trabalhando. Não tinha como fechar a operação. Eu brinco que no trabalho delas, no nicho delas, não tinha home office, tinha o kitchen office, tinha o balcão office e elas tinham que estar operando. Senão ia ser zero receita. Então eu estava vivendo um drama em casa também. Nossas duas empresas estavam literalmente quebrando. E aí liberamos o curso gratuito. Cara, todo mundo achou a gente louco, né? Pô, esses caras vão liberar um curso gratuito, estão quebrando. Tipo, não tem lógica. E foi muito maluco. A gente imaginava 20 mil pessoas se inscrevendo. Porque de 2016 a 2020 a gente tinha tido 35 mil alunos. Então a gente imaginou, pô, vamos liberar um curso gratuito e a gente vai ter 20 mil alunos. Cara, em 2 semanas a gente teve 500 mil de pessoas inscritas no curso de inteligência emocional. 500 mil. Isso em mais de 80 países. Cara, viralizou. Esse cara foi um estrondo, foi um absurdo. Eu cheguei a ver. Foi nesse período? Época. Foi a primeira vez que eu tive um contato que eu vi. Pô, que legal. Cara, é muito doido, porque até hoje eu converso com pessoas, pô, conheci a Conquer pela liberação do curso gratuito. Pessoas que estão num processo seletivo para trabalhar com a gente, eu conheci a Conquer na liberação gratuita. Cara, a gente não tinha ideia de quanto aquele movimento que a gente fez foi de coração, cara. Foi genuíno. Não foi pensando em receita. É tudo aquilo que ia gerar pra gente. E teve investimento em tráfego pra divulgar isso, cara, ou muito pouco? Zero. A gente só liberou e, cara, não parava. Todos os grupos de WhatsApp, aqueles grupos desativados da família, da faculdade, do pessoal do ensino médio, cara, todo mundo compartilhando o curso. Eu lembro até hoje, cara, Mercado Livre falando da gente, chamando a gente pra palestrar, Google, Marcelo Taz, do CQC. Cara, a gente tava hypando, assim, tava todo mundo falando da Conquer, foi muito engraçado, mas em paralelo ninguém sabia, a gente tava quebrando. E a gente também não sabia que ter 500 mil pessoas acessando a sua plataforma era tão caro. Então a gente já tava quebrando, a gente passou a quebrar mais ainda, cara. A conta da AWS veio alta. Eu tava muito alto, foi um caos pra gente, cara, um caos. Mas aí a gente
transformou esse limão. Mas ao mesmo tempo ainda tem 500 mil leads aí que podem comprar outro produto, né? Mas então... e aí que foi o ponto de virada, Renan, esse foi o ponto de virada, cara. Eu digo graças a Deus, quando a gente tá em movimento, as oportunidades surgem. E ali veio um download. E, cara, eu creio muito que foi Deus ali trazendo uma direção e uma oportunidade. Cara, por que não, já que a gente tem 500 mil pessoas se declarando pra Conquer, pô, vocês mudaram minha vida. Tava com um problema em casa, tava com um problema com a minha família, tava pensando em me suicidar, a Conquer tá mudando minha vida. Cara, todo mundo se declarando, por que a gente não cria um produto agora pra vender pra essa galera? Aliás, já que é um curso gravado, por que a gente não cria uma aula ao vivo para marcar o encerramento dessa liberação gratuita e nessa aula ao vivo a gente vende alguma coisa? A gente não conhecia marketing digital. Aliás, a gente conhecia muito pouco desse mundo, não do marketing digital. A gente era forte no marketing digital, mas a gente não conhecia esse mundo dos lançamentos. Sim. A gente não conhecia. E a gente fez um lançamento sem querer. Pelo propósito mesmo. E a gente criou uma aula ao vivo, dia 5 de maio de 2020. Cara, eu nunca me esqueço dessa data. Nessa aula ao vivo, a gente fez uma live no YouTube, cara, 45 mil pessoas acompanhando a gente na live. Foi surreal, cara. Eu com meu computadorzinho, com meu fonezinho de ouvido com fio ali, super, cara, simples de coração para entregar uma aula para as pessoas. E, cara, aparecendo 45 mil pessoas, não pensa num cara tremendo. E eu já tinha feito a conta, cara. Pô, 500 mil pessoas. Se X pessoas estiverem na live e eu fizer um bom pitch, eu consigo vender alguns milhões. E aquilo era uma pressão nas costas. Pensa que, cara, aquele dinheiro, aquele faturamento podia me tirar do buraco, tirar minha esposa do buraco, tirar minha família do buraco, tirar a Conquer do buraco. Então tinha muita coisa em jogo naquele dia 5 de maio. E aí começou a live, umas 9 horas da noite, desculpa, umas 7h30 da noite, começou a live, trouxe 1h30 mais ou menos de conteúdo. E era a época que o cara Gustavo Lima tava fazendo live no YouTube, Mara Maraíza, o Alok. Então, cara, era uma concorrência alta no YouTube. E a gente conseguiu. 45 mil pessoas constantes, 120 mil pessoas passaram pela live. E aí eu fiz um pitch de vendas umas 9h30 da noite. E, cara, sabe aquele pitch que, putz, encaixou? E qual foi o produto nesse momento? A gente pegou daqueles 10 cursos gravados, a gente vendeu 6 cursos pelo preço de um. Era o programa Conquer de Desenvolvimento Profissional. Era 12 parcelas de R$75, acessando 6 cursos. Tudo que você precisa para enfrentar a pandemia, enfrentar os desafios da pandemia, era o pacote completo. Sim. Era uma oferta bem matadora. E, cara, sabe quando você sente que encaixou? Pô, vai vender. E eu desliguei ali a live, cara, tava super empolgado como vendedor, sou vendedor, né? Cara, sabe quando você sabe que, cara, deu certo, encaixou, acho que as pessoas vão comprar a ideia? Eu lembro até hoje, o QG tava vazio, ali no nosso andar. E eu lembro até hoje, entrando na sala, o Sidney, meu sócio, ex-sócio, né? Ele saiu 100% da operação. E a gerente de marketing, a Isa na época, a Isa Ribeiro. E os dois, gente, entraram na sala com uma cara pálida. Cara fechada. E eu tava muito na energia ali. Eu olhei pra eles, ué, o que aconteceu? Entendeu? Caiu o site. Tamanho o volume de acessos. Cara, derrubou o site. Tanta gente querendo comprar. Falei, não acredito, cara, não acredito. E a gente sabe que, cara, a compra é pelo impulso, é pelo calor do momento. A gente não pode esperar meia hora, 1 hora, 2 horas. E, gente, foi uma loucura. A gente tentou de tudo para subir o nosso site, nosso checkout, para as pessoas comprarem o curso. A gente não conseguia de jeito nenhum. Eu lembro que eu fui para casa de um sócio, do terceiro sócio, Joseph, que era ali pertinho, a gente tentando subir. O nosso CTO não conseguia de jeito nenhum. Cara, olha que loucura. Aí eu lembrei que eu trabalhei na Vind. Eu falei da Vind, né? Que era um sistema de cobrança recorrente e era online. Era um sistema online. Não tinha maquineta, era um sistema online. E eu trabalhei lá em 2016. Isso era 2020. 5 de maio de 2020. Eu falei, pô, deixa eu ligar pro pessoal que trabalhou comigo na Vind. Porque lá eu tinha aprendido em 2016 a criar os meus links de pagamento. Eu não lembrava mais. Mas eu liguei pro pessoal, consegui um manual, conseguimos construir um link de pagamento. E isso era umas 10h30 da noite. Esse link a gente compartilhou, a gente começou a distribuir para toda a base que tinha se inscrito na liberação e as pessoas começaram a comprar. Isso era umas 11 horas da noite, cara. 10h30, 11 horas da noite. E aí, cara, em 12 horas a gente faturou 14 milhões de reais. 14 milhões. E 14 milhões em 2020, ali 5 de maio de 2020, representava 75% do valor faturado em 2019. 2019 tinha faturado 20. Só que 14 milhões no digital, em lançamento, cara, a custo zero. Isso que eu ia comentar, com 0 tráfego investido. 0 tráfego, uma margem altíssima. A gente nunca tinha visto tanto dinheiro na nossa vida, cara. E a partir daquele momento, a gente entrou para um outro patamar de empresa. A gente começou com um olhar para o digital, a gente foi para mais países.
Começamos a crescer muito, todo mundo que tinha desligado a gente conseguiu trazer de volta pro barco, e enfim, aí a roda começou a girar e começamos a atrair a atenção de muita gente. E para você que quer comprar criptomoedas ou investir no exterior, a parceira aqui do podcast é a Quantifury, corretora internacional 100% taxa zero, e fazendo seu primeiro investimento equivalente a $50, você ainda ganha uma recompensa em Bitcoin. É só escanear o QR Code que tá aqui na tela ou clicar no link da descrição.